Oi pessoal, hoje vamos dar a sequência da nossa série sobre o livro Especulações Cinematográficas do Quentin Tarantino, a partir do segundo filme que ele analisa mais precisamente, que aqui no Brasil o filme chama Perseguição Implacável, mas é mais conhecido aqui até no Brasil ou no mundo fora como Dirty Harry, que é o nome do nosso protagonista, interpretado por Clint Eastwood. É um dos filmes, eu acho que mais, digamos, provocativos e que abalou mesmo os anos 70, onde ele foi lançado. E hoje, igual ao episódio anterior, vamos falar um pouquinho sobre as reflexões que o Tarantino faz sobre o filme e como foi o impacto dele na época, né, que foi lançado, até na forma que a gente vê os filmes e obras de arte em geral nos dias de hoje. O filme é dirigido por Don Siegel, que no livro ele comenta um pouco sobre a carreira dele, né, que no começo ele era assistente de direção, segundo diretor, que fica auxiliando, faz umas cenas específicas para tal diretor em algumas obras. Ele também auxiliava em algumas sequências de luta, sequências de ação em alguns filmes para Warner Bros. Ele discute um pouco sobre o que são cenas de ação em si, do que são cenas de como que era a filosofia e como que os diretores organizavam as cenas. Ele fala que nos anos 70 o sucesso dessas cenas de ação se movia muito pela combinação de tom e técnica. Então, boa parte das cenas de ação eram filmadas em planos longos ou master shots, em que dois dublês, no lugar dos protagonistas, trocavam socos e quebravam móveis durante 5 minutos ou até que se cansassem. Entretanto, quando Siegel filmava esse mesmo tipo de cena, estava filmando cenas de violência. O ator Neville Brent, que estrelou Rebelião no Presídio, um dos filmes que Don Siegel anteriormente tinha dirigido, declara que Don é igual a Peckinpah, o diretor Sam Peckinpah. Ambos gostam de violência, mas são dois dos caras menos violentos que eu já conheci. Só esse tipo de pessoa é capaz de entender de fato a violência. E antes disso, o Don Siegel era famoso por fazer alguns filmes que eram meio que encomendados pelo próprio estúdio, né, pela Warner Bros. Só que ele fazia as coisas do seu próprio jeito, ele filmava as coisas, organizava as coisas. E ele também falava muito sobre montagem também, edição, que todas essas coisas mais embaladinhas, esses filmes comerciais que a Warner dava para ele fazer, ele era muito bom em ser prático e ser eficiente, porque ele tinha pouco tempo para, principalmente cenas de ação, você tem muito pouco tempo para filmar em si, você pode ter um tempo considerado para preparar a cena, né, para preparar onde as câmeras vão ficar, mas não desperdiçar tantos takes, né, tantos rolos de filme, porque também a produção é muito cara quando você tem que fazer uma cena de ação que envolve destruição, que envolve luta, que envolve sangue, coisas do tipo. E o Don Siegel, na época, ele era muito famoso por ser muito prático, ser muito eficiente, fazer as coisas muito rápido em geral, né? Ou seja, ele tinha essa noção, a partir da montagem e da edição, das coisas realmente que ele precisava captar cada filme dele, em cada sequência de ação que ele filmava. Isso faz que as produções dele se moviam muito rapidamente e muito produtivamente, né? Conseguia entregar os filmes dentro do cronograma elaborado e que isso fez com que ele tinha relativamente um grande sucesso entre o público e entre a própria produtora e estúdio que ele fazia na época, né, que era Warner Bros. Um paralelo interessante que ele também fala aqui é que todos os protagonistas, ou a maioria dos protagonistas dos filmes do Don Siegel, eles eram pertencentes a alguma instituição, seja justiça, polícia, bombeiro, alguma organização, mas que no meio do filme eles meio que eram disruptivos, né? Eles abandonavam essa tal organização para seguir os próprios valores, para seguir as próprias convicções. Isso é muito aparente aqui no filme, porque a história segue o detetive Callahan, que é interpretado pelo Clint Eastwood, e ele vai atrás de um caso de um serial killer, né, que é o Scorpio, baseado naquele assassino do Zodíaco, né, que tem um filme do David Fincher, que ficou muito famoso na época. Aqui ele também fala que talvez, muito talvez, esse seja o primeiro filme sobre serial killer, né, que antes era tal policial contra a máfia, policial contra alguma entidade, assim. E foi o primeiro filme que lançou essa parte do que era o policial, o detetive contra um serial killer descontrolado, uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, coisas do tipo, né? Que todos os filmes hoje, que até a gente vê série também, né, na Netflix, podem ter puxado um pouco desse vilão que é o Scorpio, que é baseado no assassino do Zodíaco, infernizou a vida
no passado lá das pessoas de São Francisco. E um paralelo que eu posso falar também sobre o Don Siegel e desses protagonistas que uma hora ou outra se abandonavam das próprias organizações, das instituições que faziam parte, e até os bandidos às vezes faziam isso com a própria gangue, com o próprio grupo de bandidos que às vezes eram protagonistas dos filmes do Don Siegel. Essa iconoclastia se assemelha à relação que Don Siegel mantinha com seus produtores e os chefões de estúdio para os quais trabalhava. Don Siegel respondeu: "Acho que eu sou esse personagem para os estúdios, certamente sou." Ou seja, ele era responsável por fazer esses filmes de ação, filmes com protagonistas com convicções um pouco polêmicas ou contraditórias, e que ele era um pouco assim, ele aceitava o que o estúdio queria fazer, desde que ele conseguisse fazer as coisas do jeito dele. Então, é engraçado, né, que a maioria dos personagens, seja os roteiros que não eram feitos ou escritos por ele, né, mas a interpretação dos personagens era muito a forma que o Don Siegel propriamente via a vida, né, via o trabalho dele como diretor, como artista, e que poderia refletir isso nos personagens, né. E o maior destaque, assim, do estilo, do modo que o Don Siegel dirigia e que deu atenção aos holofotes, para os filmes dele, tanto para o público, para a crítica e para o Tarantino nesse caso, né, é que as cenas dele eram muito brutais, ou seja, diferente um pouco do Sam Peckinpah, que fez alguns filmes que tinham sangue jorrando, que você, pensando no Tarantino, né, ele deve ter puxado boa parte de inspiração no próprio Sam Peckinpah. O Don Siegel fazia que as cenas de brutalidade, as cenas explícitas, fossem mostradas da forma mais inesperada possível. Então, nesse filme, existem algumas sequências, algumas imagens que, ao mesmo tempo que ele mistura um pouco das coisas de um pouco de humor negro, um pouco humor irônico, um pouco do humor duvidoso, ele faz com que essas imagens interpelam em algumas sequências, assim, que você até se espanta. Tem muita coisa maluca dentro desse filme que você acaba não esperando, mas justamente por essa figura do Clint Eastwood, dele ser um policial e ter suas próprias convicções, ter seus próprios pensamentos, mas ao meio disso ele ser realmente confrontado por esse assassino, por esse serial killer que é o Scorpio, que faz muitas bizarrices, faz coisas incontroláveis, e o filme não tenta também justificar por que ele faz isso, de algum trauma, de alguma... que ele tá contra alguém, assim, ele só tá fazendo porque ele é o vilão do filme, porque ele tem esse caos dentro dele, né? Uma das primeiras cenas e das cenas mais icônicas lá que o Dirty Harry confronta alguns ladrões negros depois que eles tentam assaltar um banco, e no meio disso ele tá comendo um cachorro quente, ele não para de mastigar. É um misto meio estranho, assim, tanto que tem umas cenas meio... que é uma situação meio engraçada, assim, mas ao mesmo tempo ele meio que tá matando, né, as pessoas, e é bem gráfico. No espaço mais longe da cena você vê as pessoas gritando, as pessoas correndo, as pessoas esperneando, enquanto ele faz com a maior naturalidade, assim, parece que ele é meio um Robocop da vida. É bem... te impacta de alguma forma, né? E ele tinha bastante consciência, o Don Siegel e tanto o Clint Eastwood tinham bastante consciência do que eles estavam fazendo e aonde eles estavam indo, porque antes tinha oferecido, acho que pro Paul Newman, né, que era um outro ator famoso para fazer o papel, mas eles sempre achavam que esse lado um pouco polêmico, né, ele até poder ser interpretado como um personagem racista ou fascista, podia fazer com a própria figura desses atores estrelados que também anteriormente foram candidatos a essa vaga do Dirty Harry, ter sido totalmente desmantelada, né? Essa figura, essa imagem. O que a gente falou do Steve McQueen no episódio passado, essa preocupação com a imagem e como que o público ia ver os personagens dele, né? As convicções, as ideologias dos personagens quando fossem na tela, né? Não tinha internet na época, e os jornais falavam mais dos filmes em si do que das carreiras dos atores, né? Então, como que é engraçado pensar como isso influenciava o público, né? E os próprios atores pensar em que papéis eles iriam escolher para interpretar. E Clint Eastwood, mesmo que talvez ele possa ter acreditado uma coisa ou outra sobre o que o personagem pensa sobre estrangeiros, latinos, negros, né? Ele aceitou e quis transmitir a própria visão dele, a própria perspectiva junto com Don Siegel para o personagem. Principalmente essa figura do Clint Eastwood
serviu para transferir, né, não necessariamente acabar com o faroeste, porque hoje a gente já tem alguns faroestes, mas para acompanhar essa transição das décadas mesmo, né, da cultura principalmente norte-americana e o que o público estava pensando sobre a vida e a sociedade em geral. E é interessante que ele fala sobre como que as pessoas foram impactadas nesse filme, porque ele discute muito dessa parte, tipo, se o filme é fascista ou não, se ele tem umas ideias contraditórias, ideias que hoje em dia são vistas muito com maus olhos, né? Que é aquela coisa muito comparável, por exemplo, ao Tropa de Elite, né? O impacto, independente de que o ator quer dizer, ou em entrevista ou não, o impacto tem sobre a convicção das pessoas, a perspectiva das pessoas sobre essa coisa dos bandidos e como que a justiça é branda, e a nova justiça, né, é branda com as outras pessoas. E esse filme foi feito para essas pessoas, principalmente para soldados pós-guerra mundial que estavam vivendo e vendo a sociedade norte-americana se transformar aos seus olhos sem eles poderem fazer nada, né? Como que os filmes estavam refletindo essa cultura hippie, essa cultura paz e amor. O Charles Manson, né? O surgimento do serial killer, o surgimento da liberdade desenfreada, né? Boa parte conservativa dos Estados Unidos, logicamente estava vendo isso com maus olhos, mas eles não estavam se sentindo, de certa forma, representados na tela, né? As convicções, as ideologias, as ideias na tela. Então eles estavam meio que carentes, assim, não sabiam para onde muito correr. E até uma parte muito interessante que ele fala sobre os negros, que além dos serial killers, dos hippies, esse modelo conservador de persona dos anos 70, 80 dos Estados Unidos tinha muito mais medo dos negros, assim, porque eles sempre, claro, os brancos eram sempre muito privilegiados na história dos Estados Unidos, e eles tinham medo que esse perdão, né, do que eles fizeram na escravidão, da história americana, não fosse viabilizado pela cultura, pelos costumes, pelos filmes em geral que eles estavam produzindo. E quando você mostra no começo da cena, igual que eu falei, que a escolha por ter 3 bandidos negros assaltando o banco e esse herói que meio que luta por todas essas convicções que o pessoal estava pensando na época e estava carente de representação, isso meio que saciou muito bem as vontades, o imaginário, os gostos, porque o pessoal tinha muito medo dos negros, do grupo dos Panteras Negras, dessas revoluções, dessas manifestações. E esses Estados Unidos imaginaram, esse sonho americano que eles estavam pensando, sendo aos poucos corroídos por essa cultura de paz e amor. Então, é claro que muita coisa, né, que tá no filme, muita coisa que o próprio protagonista às vezes fala, que ele não suporta estrangeiro, não suporta latinos, asiáticos, coisas do tipo. E os próprios filmes do Clint nesta época, eu não concordo com muita coisa, mas eu acho que é muito importante o impacto, justamente porque tem esse contraponto com o assassino desenfreado, e você acaba aos poucos torcendo por ele, pelo protagonista, porque no meio eles capturam esse Scorpio, ele até tortura um pouco o Scorpio, esse serial killer, mas depois falam que não tem como julgar ele, não tem provas suficientes, e eles só soltam ele, né? A polícia só solta ele depois dele sair do hospital. Pra piorar tudo, o Scorpio, ele vai até um cara negro, né? Que começa a bater nele, né? Por algum motivo, né? Se você impacta com essa cena, você fala, nossa, por que ele tá batendo nele? E ele faz isso só pra incriminar o próprio Dirty Harry, e que acaba ferrando mais com a vida dele, né? E você acaba, aos poucos, né, torcendo pro protagonista. E eu acho muito interessante como toda essa transição gradual, como você acha que realmente o filme não tem mais pra onde ir, e o que adicionar mais no discurso, na conversa que ele tá tentando dialogar durante o filme, ele vai pra lugares muito inesperados, né? Que pela perspectiva, pelas coisas que você vai encontrando durante o filme, você não espera que ele vá para esse lado de que o Dirty Harry resolve lutar com as próprias com a própria lei, né, com a própria convicção do que ele tem, do que é o certo e errado, do que é verdade e mentira, e no final, depois de matar o Scorpion lá numa cena tipo
uma ferraria, algo do tipo, ele larga o distintivo na água. O público que o filme pretendia atingir tinha uma opinião formada sobre a sociedade em rápida transformação à volta, opinião que beirava em um choque do futuro. Isso reflete também nas sequências que foram feitas para essa série do Dirty Harry. Se eu não me engano, eu vi uma, mas faz muito tempo, e eu acho que o Clint Eastwood tinha dirigido esse, mas no caso do Dirty Harry, é interessante que as sequências queriam reverter mais essa parte polêmica, né, que tinha, de certa forma, dado tanto sucesso ao personagem, tinha dado tanta atenção ao personagem, à construção dele, só que os outros diretores não queriam pisar mais em ovos, né, não queria que essa fosse a discussão em si, queriam mais que o Dirty Harry era visto como um herói mais clássico, né, um salvador, um detentor dos direitos e da justiça proeminentes na época, né, das coisas que eram faladas e as coisas que eram ditas como certas na época, em vez de ser um provocador mais do que seria realmente um herói e o que estaria acontecendo mesmo com a sociedade. É interessante de pensar de filmes como Tropa de Elite, é que a sequência é meio que isso, né? É menos um desenvolvimento das ramificações dos atos do primeiro filme, como que esse herói carrega esse peso de certa forma, para uma mudança um pouco mais abrupta do que o personagem é assim, né? Um arrependimento muito abrupto do que o personagem é assim. Eu acho que pelo menos o Coringa 2, né? O Coringa que lançou agora, eu acho um pouco melhor nesse quesito de tentar transformar o personagem e realmente nas consequências do primeiro filme, dos atos dele, como que ele vê novamente a vida dele, né? Como que ele vê os atos dele, né? Como que ele se define propriamente. E eu acho que o Coringa 2 faz isso de uma forma muito mais interessante, junto com os outros elementos como o musical, né? Se apropria de vários elementos do musical para fazer essa transformação do lúdico se transformar no real, do que no personagem do Dirty Harry, nos outros filmes que ele faz, e no Capitão Nascimento, né? Então é interessante como você faz uma sequência e é um diretor ou um roteiro diferente de como que cada um trabalha a perspectiva do personagem, como que o público aceita isso, né? Porque diferente do Pacto Fulminante, o resto das outras sequências nunca foram muito bem vistas, tanto pro público ou pela crítica. É interessante, né? Um filme tão provocativo, que às vezes é dito como fascista ou politicamente correto por muitos, é o filme que fez mais sucesso na época e faz até hoje, né? Tipo, eu nem me considero tão conservador assim, no caso, mas foi um filme que eu acho que, independente da sua ideologia, vale muito a pena ver, vale muito a pena refletir sobre as ações do personagem, que o personagem fala, e as próprias coisas que acontecem ao redor dele, né? A maneira dele agir com os outros, né? De falar com os outros, como que ele acaba sendo, principalmente com o companheiro dele, que eu acho que é mexicano, descendente mexicano, como que ele acaba se aproximando aos poucos, vendo que ele também tem seus próprios desejos, tem suas próprias convicções também, que os dois acabam trabalhando junto, e que também ele é meio maluco também, o próprio personagem do Clint Eastwood, nessa parte também de voyeur. Tem duas cenas que ele aproveita a situação meio que pra espionar as pessoas, ver o que elas estão fazendo, tipo um janela indiscreta da vida, mas ele sendo um policial e se aproveitando das situações. Então, ao mesmo tempo que ele é muito contraditório também, eu acho que faz o personagem ter mais camadas, assim. Ele não é um racista FDP qualquer, assim. Ele tem suas próprias maneiras de lidar com as coisas, suas próprias visões, e que são testadas durante essas situaçõezinhas, mas que ao final de tudo, você acaba compadecendo um pouco das escolhas que ele faz no final, de como que ele lida com a vida dele em geral. Por mais que o filme seja uma fantasia ocidental e branca ambientada numa São Francisco contemporânea, ele também é um pedido de novas leis para novos crimes. Eu acho que o sucesso não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, da figura do Dirty Harry, se voltou a isso, né? Interessante da gente comentar até nos vídeos sobre o History, sobre o roteiro, como que você trabalha esses valores universais do que as pessoas, não só no seu bairro, na sua cidade, no seu país, mas como que o mundo inteiro está mudando de certa forma, anos 70, anos 80, está mudando de uma forma que muita gente está trazendo ideias novas, o mundo está se transformando muito, é uma reflexão totalmente da
do pós-guerra da Coreia, pós-guerra do Vietnã, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber como que a justiça, como que as leis vão tentar equilibrar as coisas de alguma forma. Então, talvez é um recado, eu sempre dou um recado um pouco pros filmes brasileiros, assim, os filmes que a gente produz, sobre a nossa visão também sobre lei, sobre justiça, o judiciário, a política e os policiais, como que a gente realmente quer trazer discussões novas, discussões mais interessantes do que agradar certo tipo específico de grupo ou de público, para os nossos filmes, disso não impactar só certa parte da sociedade, como talvez o filme do Don Siegel queria, mas que as coisas desenvolvidas e articuladas, as discussões a partir do personagem principal, podem acarretar em coisas muito mais interessantes, né? Se você colocar não só a sua ideologia em jogo, mas de algumas pitadas do que realmente está acontecendo à sua volta ou na sociedade. Eu acho que esse filme tem muitos culhões, muita coragem de dizer o que ele tá falando, mas ao mesmo tempo você vê, é um filme que eu tô falando até hoje, e tem discussões, e tem gente que venera esse personagem de certa forma, de como que isso realmente, pelo menos, trata de um diálogo com algo um pouco mais factível, um pouco mais interessante e aberto para as novas interpretações até hoje. Essa coisa do personagem também ele fala que é engraçado que o ator que fez o Scorpion, né, ele fez tão bem, as pessoas ficaram tão assustadas com os atos dele, que a carreira dele nunca mais foi igual, ele acabou pegando sempre papéis menores depois disso, enquanto a carreira do Clint Eastwood só foi elevada, né, só subiu a partir do filme. E como que isso realmente impactou as pessoas, né? Porque poderia ter o ator em outro filme fazendo um mocinho, fazendo outro papel, mas elas sempre iriam ver o mesmo Scorpion, o mesmo serial killer que eles tinham visto no Dirty Harry. Nesse filme, os colaboradores, o diretor e os atores e toda a equipe técnica deram um vislumbre do que substituiria os monstros do passado nos pesadelos coletivos da sociedade que estava por vir. Então, antes você via coisas muito relacionadas à fantasia, a monstros, a coisas mais voltadas para o terror ou alienígenas, até em paralelo um pouco com a ameaça comunista, mas aqui os monstros podiam, agora eram serial killers, né? Podiam estar na casa ao lado, podiam ser seu vizinho, podiam estar na sua cidade, no seu bairro, e que a fantasia foi transformada em uma coisa muito mais palpável, muito mais amedrontadora para as pessoas que iriam ver os filmes, né? Então, é engraçado como os realizadores, os roteiristas, os diretores começaram a perceber essas coisas e tinham essa transição, e que a gente pode até falar em outro vídeo, né, ou em outro filme específico, que a fantasia foi aos poucos deixado de lado para ter esse negócio dos serial killers, de algo muito mais palpável, muito mais crível, que invadiria os filmes e o audiovisual em geral. Bom, pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Seria muito bom se você gostasse desse vídeo e quisesse que eu continuasse a produzir a partir desses filmes que estão no livro aqui, muito bom. Quisesse que eu continuasse a série, curtisse o vídeo, comentaria alguma coisa interessante. Teve um menino que comentou umas coisas muito interessantes lá do Bullet. São filmes velhos, mas eu acho muito importante a gente ver, e que realmente me espantou um pouco como o Tarantino é bom, de escrita bom, mas se você comparar com algumas entrevistas dele, né, como o Tarantino é bom de ter essas reflexões, ter essas análises sobre o que estava acontecendo na época e como que os filmes refletiam isso e vice-versa. Então, em geral, agradeço vocês por estarem acompanhando o canal e até logo!